É Estamos isso. no ar? Estamos Bom no ar. dia! Bom dia, meus queridos irmãos, amigos. Muito bom dia a todos vocês. Começando aqui mais uma transmissão da nossa igreja, mais uma escola bíblica dominical. Sejam todos bem-vindos aqui. É um pouquinho de atraso, mas tudo certo, tudo dentro da conformidade. Só peço aí os irmãos que, se tiver algum probleminha no áudio, imagem ruim, alguma coisa não está chegando para vocês, sinalizem aqui no chat. Por favor, meu bom dia especial ao pastor Aguinaldo e ao Jonatas, que estão um pouquinho distante de mim agora. Bom dia, irmãos, bom dia Guilherme, bom dia Jonatas, que está aqui na minha frente. Todos são muito bem-vindos, alegria estarmos aqui novamente para mais esse estudo nessa manhã. Nosso desejo é mesmo compartilhar nossa fé e por isso nós queremos contar com o seu apoio aí, curtindo, compartilhando, enviando o link aí para seus familiares, seus amigos, compartilhando aí na sua página do Facebook, porque aí nós alcançamos mais pessoas. Deus abençoe seu dia e Deus nos abençoe hoje, nesse dia tão especial que é o dia do Senhor. Isso. Bom dia a todo mundo que está participando com a gente aqui dessa transmissão. Já quero adiantar que a gente está testando um formato novo. Por que não, né, Gui? Não é verdade? Por que não? Por né? que não testar um formato novo? Então, talvez a imagem do Gui dê uns tremelique, mas nada fora do normal. Tudo vai funcionar se Deus quiser. Amém. Beleza. Muito bem. Então hoje esse estudo da Escola Bíblica Dominical vai ser uma continuação do que a gente conversou na semana passada, sobre a volta de Jesus, enfim, sobre os últimos dias. Mas antes eu queria só te pedir para fazer aquela rotininha inicial para ajudar esse vídeo a chegar a mais gente. Então, curta aí essa publicação, essa transmissão e também já distribua o link para esse vídeo, tá certo? E aí, Sim. pastor, o que a gente vai ver hoje aí, na continuação do tema? Então, Gui, eu confesso que eu vi pelo menos uma pessoa na semana passada comentou falando assim, faz 3 estudos, né? E aí eu, por ser uma alma bem compassiva, fui preparar o material de hoje e eu decidi que nós vamos ter 3 aulas, porque ainda que seja uma visão panorâmica, né? Eu até pensei em mudar, né? Em vez de ser visão panorâmica, visão menos panorâmica, mas o tema é tão vasto e há tantas implicações que eu resolvi desdobrar em mais uma aula. Então essa é a segunda, se Deus permitir ainda vamos ter a terceira. E hoje nós vamos falar basicamente da grande tribulação, vamos falar também um pouquinho da primeira ressurreição e, obviamente, lembrar o seguinte, que eu estou apresentando aqui a nossa perspectiva. Então, eu não estou fazendo discussões e por isso que é panorâmica, né? Eu não estou refutando aqueles que pensam diferente de nós, eu estou apenas mostrando a nossa perspectiva. A refutação, cada um vai ter que pegar o conteúdo e desdobrar e se aprofundar. Por isso que o tema é uma visão meramente panorâmica. E é isso que a gente vai tentar mostrar hoje, mais alguns aspectos desses acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. O iPhone estava te escutando aí. O iPhone está conversando comigo aqui. Tá escutando? Tá certo. Bom, então vamos lá. Vamos seguir em frente aí para o nosso estudo. O pastor Aguinaldo vai trazer então o estudo com os slides. Como é de costume, você pode acessar esse conteúdo lá no nosso aplicativo para facilitar a compreensão, ou então depois explorar ainda mais o tema, tá bom? Então vamos em frente. Tá com você, pastor, daqui em diante. Lá no final a gente volta com as perguntas. Vocês podem deixar aí no chat se vocês assim quiserem. Perfeito. Maravilha. Vamos lá, então. Bora. Deus abençoe. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos continuar aqui a nossa aula, a nossa segunda parte dessa visão panorâmica acerca da volta de Jesus. Como a gente falou semana passada, um tema bastante empolgante para muitas pessoas e muitas pessoas gostam de falar desse tema, por isso que há tantas perguntas sobre ele. E o nosso objetivo é exatamente apresentar a nossa perspectiva, a perspectiva da teologia reformada, bíblico-reformada acerca do tema. Como essa é a segunda aula, você vai precisar assistir a primeira, porque eu vou passar rapidamente aqui sobre alguns aspectos que a gente viu semana passada, mas eu não vou apresentá-los novamente, porque senão nós vamos ficar nesse looping, né, o tempo inteiro aqui, voltando ao princípio. Então, eu quero, antes de tudo, convidar você para orar, e aí eu apresento os objetivos e faço uma breve recapitulação daquilo que a gente viu semana passada. Vamos orar?
Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa manhã, pela oportunidade de estudar aqui com meus irmãos mais uma vez, pela graça do Senhor que está sobre nós. E te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que esse tempo aqui de estudo seja edificante para a nossa vida e as nossas dúvidas sejam sanadas, não só para atender à nossa curiosidade, mas principalmente para crescermos na fé e sermos habilitados a dar um testemunho eficiente da fé que nós abraçamos, do amor do Senhor e da sua misericórdia. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, então vamos lá. Quais são os nossos objetivos nessa manhã? Eu sempre coloco 3 e são os mesmos objetivos da semana passada, que é apresentar uma visão panorâmica da perspectiva bíblico-reformada sobre a volta de Jesus. Como eu disse semana passada, eu falo hoje de novo. Vou falar muito de fé reformada, mas você tem sempre que lembrar que a fé reformada é a fé bíblica. Então, nossa fé não está baseada em outra coisa senão na Bíblia. Nosso objetivo é descrever os principais aspectos, distintivos dessa nossa visão. Nossa visão, como quase tudo na teologia reformada, acaba sendo assim, uma visão um pouco solitária, porque nós divergimos da opinião de muitas pessoas e da maioria daqueles que se declaram evangélicos, e nós não temos nenhuma dificuldade com isso, porque o nosso compromisso primeiro é com o ensino da Escritura Sagrada. E, por fim, responder algumas questões sobre o tema. Os tópicos fundamentais que nós estamos tratando aqui nessa visão panorâmica: a prisão de Satanás, o reino milenar de Cristo, a volta de Cristo, o juízo final e a era vindoura. Então, esses são os temas que nós vamos apresentar ao longo dessas 3 aulas. Bom, pelo menos hoje o plano é que sejam 3 aulas, Talvez semana que vem a coisa possa mudar, mas eu espero que não. A volta de Jesus, irmãos, como eu já tenho afirmado aqui, é uma promessa maravilhosa que o Senhor fez para nós, porque essa promessa, ela inclui esse completar da nossa redenção, ou seja, o Senhor vai terminar a obra da redenção que Ele começou lá na eternidade, quando nos elegeu e está fazendo agora, atuando na nossa vida, e vai nos levar até o fim para consumar a história quando Jesus Cristo voltar. Além disso, essa é uma promessa maravilhosa de que os inimigos de Cristo, e portanto nossos inimigos, já que nós somos discípulos de Jesus Cristo, um dia serão plenamente derrotados. E a maravilhosa promessa de inaugurar essa era perene, infinita, de bem-aventurança. Então, a volta de Jesus Cristo certamente se constitui em um aspecto fundamental, extraordinário da nossa fé cristã reformada. A proposta de um panorama do tema é exatamente dar uma visão geral para você saber quais são os principais acontecimentos. Eu fiz semana passada a apresentação desse gráfico aqui que eu tentei construir para dar uma visão, uma perspectiva mais visual do tema, para você enxergar todos os aspectos aí na sua tela. E exatamente esse gráfico é essa tentativa de mostrar esse aspecto de tudo que envolve a volta de Jesus. Então eu tenho aqui a vitória de Jesus Cristo, eu tenho o reinado milenar de Cristo aqui destacado meio num vermelho. Depois eu tenho, esse vermelho são os últimos dias que eu disse semana passada que nós já inauguramos, ou que o Senhor já inaugurou. E depois nós temos no final aqui o último dia em que Jesus Cristo volta e consuma todas as promessas e todo o plano de redenção. Reafirmar. Então agora é uma breve recapitulação. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então os últimos dias são esse período que vai do ministério terreno de Jesus, inaugurado na sua encarnação, até o dia da sua volta gloriosa, que é o dia em que ele vence os inimigos e, como Paulo disse na carta aos Coríntios, capítulo 15, a primeira carta, ele devolve o governo ao Pai. Então o milênio é esse período. Então, eu vou voltar a ler o texto do Apocalipse capítulo 20, porque esse é mesmo o ponto nevrálgico, o ponto fundamental da perspectiva acerca da volta de Jesus, e é o texto que causa mais polêmica e mais divergência. Então, quero ler o texto de novo com aqueles destaques que eu fiz semana passada. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3 nesse slide, depois nós vamos chegar até o verso 7, o texto que diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, a visão bíblico-reformada é chamada classicamente de amilenismo, e eu propus aqui chamar de milênio inaugurado, porque nós não negamos a existência de um milênio. O que nós dizemos é que esse milênio já foi inaugurado, ele já começou. Ele já está acontecendo. E é exatamente como eu disse, vai do primeira vinda de Cristo, seu ministério terreno, até a sua volta. Então, é isso que nós chamamos de amilenismo. O milênio é um reinado espiritual de Cristo com os salvos. Ele se inicia em seu ministério terreno e se estende até a volta de Jesus. Durante esse reinado de Cristo, a igreja proclama o evangelho no poder do Espírito Santo. Durante esse reinado, vários sinais apontam para o fim. Então, lá no sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, o texto que eu vou também ler daqui a pouco, Jesus fala de guerras, fala de rumores de guerras, fala em Lucas 21, que é o texto paralelo, ele fala de doenças, de epidemias, de catástrofes naturais, de terremotos. Todas essas evidências, todos estes fatos apontam para a verdade que este mundo está com seus dias contados, ou seja, nós já estamos vivendo os últimos dias. Durante esse período de 1000 anos, os crentes reinam com Cristo, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, verso 20 a 23, e no capítulo 2, versículo 6, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima, ou bem acima de todo principado e potestade. Ou seja, Paulo está dizendo que o reino de Cristo é superior a todas as forças das trevas e nós estamos reinando com ele. Mas eu vou falar disso mais adiante, quando eu falar um pouquinho sobre a primeira ressurreição. Então, o que acontece durante esse reinado milenar de Jesus Cristo? Satanás é preso, o ministério do Espírito Santo é desenvolvido usando a igreja para proclamar o evangelho, acontece a primeira ressurreição, a grande tribulação e a volta de Jesus. Então, esses são os acontecimentos. Eu já falei da prisão de Satanás, já falei do ministério do Espírito Santo, da proclamação do Evangelho, e hoje eu vou falar sobre a primeira ressurreição e a grande tribulação. A volta de Jesus e os acontecimentos que envolvem o último dia, eu vou tratar na próxima aula, se Deus permitir. Então, recapitulando aqui, vou mostrar para você. Nós estamos vivendo o milênio, esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nesse período, Cristo vence e envia o Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Acontece a primeira ressurreição, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Satanás é preso durante o ministério terreno de Jesus.
para que a igreja consiga pregar o evangelho, e como nós vimos semana passada, Satanás não pode mais enganar as nações durante este período em que ele está preso. E aí, na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o dia, que é o dia da volta de Jesus, que está aqui, eu estou desenhando bem aqui, né, tudo torto, e vou falar desses acontecimentos aqui que se dão durante o último dia. Então, no que diz respeito à escatologia, nós temos duas expressões muito parecidas. Os últimos dias, que são o reinado milenar de Cristo, entre a sua primeira vinda e a sua volta, e o último dia, que é o dia em que Cristo volta e os acontecimentos finais se dão e é inaugurada a nova era, a bem-aventurança eterna, assim como os inimigos de Cristo serão lançados no lago de fogo. Então, verdades que nós já vimos semana passada. Satanás está preso. Então, isso é algo que Jesus Cristo falou. Eu coloco aqui na tela para você depois conferir os textos ou voltar lá no estudo da semana passada. A prisão de Satanás consiste na limitação de sua ação. O texto lá de Apocalipse 20 diz que um anjo pegou Satanás e o lançou no abismo e o acorrentou e pôs selo sobre ele para que ele não mais enganasse as nações. Ou seja, Satanás não pode impedir a pregação do evangelho e não pode fazer como ele fazia antes de Cristo, manter todas as culturas aprisionadas. Eu falei semana passada que a única nação do mundo que conhecia o Deus verdadeiro era Israel. Israel tinha um chamado missionário, tornar o nome de Deus conhecido, mas Satanás, agindo livremente, oprimia o povo de Israel e impedia essa proclamação. Agora, com a encarnação de Jesus e a inauguração do seu ministério terreno, Satanás é preso, ele não pode enganar as nações, e enquanto Cristo reina com e através da sua igreja, o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro até atingir todas as nações, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse é um pré-requisito para a sua volta. O evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim, é o que Jesus diz em um dos textos que falam da sua volta. Então, Satanás foi preso durante o ministério terreno de Jesus e ele permanece preso até o momento em que o Senhor decidir soltá-lo. Porque ele está preso, a igreja, guiada pelo Espírito Santo, proclama o evangelho livremente. Obviamente, irmãos, que Satanás tem os seus agentes e por isso a igreja é perseguida, e a perseguição é uma característica natural dessa era, deste milênio, porque os inimigos de Jesus Cristo, embora estejam com o seu líder aprisionado e incapaz de reunir todos os seus aliados num ataque frontal à igreja, eles não deixam de resistir e não deixam de afrontar a igreja. E por isso existe perseguição, existe oposição, existe todos os danos e males que a igreja cristã tem sofrido durante esses 2000 anos da sua existência e ainda sofrerá até que Cristo consuma o seu ministério. Então, eu vou começar a nossa aula de hoje, isso foi tudo recapitulação, né? Vou começar a nossa aula de hoje falando sobre a primeira ressurreição. E o que é a primeira ressurreição? Vamos voltar lá no texto de Apocalipse 20, verso 4 a 5, onde essa primeira ressurreição é apresentada. Diz o texto assim: João, numa visão, descreve o que viu. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho. Então, presta atenção, são dois grupos de pessoas. Os que estão no trono e a quem foi dada a autoridade de julgar, e as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. E quem são essas pessoas? São os que não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão. E olha que coisa interessante. Eu coloquei em amarelo aqui, né? Então, as almas dos decapitados... Então, vamos lá, vamos prestar bem atenção nisso aqui. As almas dos decapitados viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, este viver e reinar com Cristo durante os 1000 anos é que
João, cheio do Espírito Santo, inspirado, diz que é a primeira ressurreição. Então, isso aqui é importante. O que é a primeira ressurreição? São aqueles irmãos que foram decapitados por causa da fé, mas que estão vivos e estão reinando com Cristo. João diz que isto é a primeira ressurreição. Então, o que é a primeira ressurreição? Na teologia reformada, nós temos duas visões acerca desse tema, e eu vou apresentar as duas visões e vou dizer para você que não necessariamente eu preciso optar por uma delas, eu prefiro juntar as duas. Mas o que é? Primeira opção, ou primeira posição. A primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual que é igual à regeneração. Então eu coloquei aqui alguns textos para explicar isso. Olha que interessante. Colossenses 3:1, Paulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto. Presta atenção, quem recebeu essa carta foram crentes que estavam vivos, membros da igreja presbiteriana de Colossos, certo? É presbiteriana mesmo, porque ela era governada pelos presbíteros, viu, irmão? Não é nada a ver com o presbiteriano do Brasil. Então, aqueles crentes vivos, Paulo diz que eles foram ressuscitados com Cristo. Por que ele diz isso? Porque Efésios 2 vai nos ajudar a entender isso. Efésios 2, 5 e 6. E estando vós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e juntamente com ele nos ressuscitou. Nossa, esse risco aqui atrapalhou, né? Então o que Paulo está dizendo? Que nós estávamos mortos por causa do pecado. Nós estávamos separados de Deus. Lembram? Estar morto é estar separado de Deus, porque Deus é a vida. Nós estávamos mortos, mas em Cristo nós somos salvos, e a salvação é exatamente ser ressuscitado, ou seja, sair do estado de morte espiritual e ser elevado à condição de vida espiritual. Paulo chama isso de ressurreição. Ora, é óbvio, mortos que vivem são ressuscitados. E Romanos 6:11, Paulo diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É claro, irmãos, esses textos aqui são apenas ilustrações, né, do que essas verdades são aprendidas em outros textos. Então eu separei esses três aqui apenas para ilustrar essa posição de que a primeira ressurreição, portanto, é aquela obra do Espírito Santo pela qual ele regenera, ele gera de novo, ele dá uma vida àqueles que estavam mortos. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pela graça nós recebemos vida, e Paulo chama esta vida que nós recebemos de ressurreição. E João diz, olha que interessante, João diz que lá no céu, ele tem essa visão do céu, estão as almas dos decapitados por causa da sua fé. Essas almas, ele diz que eles vivem e reinam, e essa é a primeira ressurreição. Então essa é a primeira posição acerca desse tema. A primeira ressurreição, então, seria igual à regeneração. É deixar de estar morto espiritualmente e receber vida espiritualmente. A segunda posição é uma espécie de ressurreição no céu. Ou então, os crentes estão mortos aqui na terra, mortos para nós, mas estão vivos no céu. Lucas 20:38. Deus confrontando os judeus que questionavam o seu ensino, disse o seguinte: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Jesus está falando de... O contexto é o seguinte, Jesus está dizendo, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus não é Deus de mortos e Deus de vivos. Ou seja, então Jesus está dizendo que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Embora neste mundo, para este mundo, eles estejam mortos. E onde é que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos? Se para este mundo eles estão mortos? Eles estão vivos no céu, na presença de Deus. Eles fazem coro com aquela multidão que adora o Senhor agora mesmo, que desfruta da presença de Deus porque foram alcançados pela graça.
Em Filipenses 1:23, Paulo escreveu assim: ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha que interessante, Paulo está dizendo para os filipenses que, por um lado, ele quer ficar aqui nessa terra, porque aqui ele pode desfrutar da companhia dos irmãos. Mas, por outro lado, ele preferiria morrer, porque se ele morrer aqui, ele estará com Cristo. E como é que ele estará com Cristo? Vivo. E 1 Tessalonicenses 4,14, para confortar a igreja que estava preocupada com os crentes que tinham morrido, Paulo escreveu assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu já falei que a expressão dorme aqui é um eufemismo para morrer, né? Então, o que Paulo está dizendo? Que quando Jesus voltar, ele vai trazer na sua companhia os crentes que estão mortos para nós neste mundo, mas estão vivos na presença de Deus. Então, a segunda posição sobre a primeira ressurreição defende que a primeira ressurreição é este vivificar que todo crente, que todo aquele que foi alcançado pela graça experimenta quando ele morre aqui. Ele morre aqui no mundo, mas ele vive, ele revive no céu. Hoje, ele, o crente, já está gozando da presença de Deus. Por isso, João diz que aqueles crentes que morreram aqui, e de maneira particular ele dá uma ênfase aos decapitados. E por que João e o Espírito Santo dá essa ênfase aos decapitados? Porque o livro do Apocalipse foi escrito para consolar a igreja perseguida. Então os crentes que estavam vivos na terra durante aquele período do Apocalipse, em que João escreveu o Apocalipse, estavam sofrendo, estavam oprimidos, vendo seus irmãos serem mortos, serem perseguidos, serem crucificados, serem vítimas da violência. Então, a ênfase é aqueles nossos irmãos que morreram de maneira tão violenta e tão cruel, agora vivem e reinam com Cristo durante este período. E esse período que ele chama de 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Então, eu pessoalmente não me sinto necessariamente precisando optar pela primeira ou pela segunda opinião. Por quê? Porque a partir do momento em que você é alcançado pela graça de Deus, você recebe o que a gente chama de vida eterna. Ou seja, uma vida e uma comunhão com Deus imperdível. Se você vai vivê-la aqui, fisicamente, ou se você vai vivê-la espiritualmente depois que você morrer aqui, para mim pouco importa. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar e dizer que a primeira ressurreição é esta vida nova que pela graça nós recebemos por meio da fé em Jesus Cristo, que foi inaugurada quando você foi regenerado. Vamos lembrar daquela aula sobre regeneração que o pastor Rodolfo falou. Regeneração teologicamente não é mudança de caráter, regeneração teologicamente é uma mudança do estado de morte espiritual, separação de Deus, para a vida espiritual. Então, a partir do momento que a graça alcançou você, você foi vivificado. Ser vivificado significa ser ressuscitado, como Paulo diz na carta aos Colossenses e na carta aos Efésios. Ser vivificado garante que, quando você morrer aqui, você imediatamente estará na presença de Deus. O que é garantido por Paulo, quando ele diz na carta aos Tessalonicenses, que os crentes voltarão com Jesus. Aqueles que morreram e estão no céu voltarão com Jesus quando ele voltar, e quando voltarem com Jesus, eles ressuscitarão. Mas isso é o tema da próxima aula. Então, basicamente, para terminar, o que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição que permite ao crente governar ou reinar com Cristo durante o milênio é esta vida espiritual que nós recebemos pela graça através da fé. Entendeu? Então, se você não entendeu, você faz a pergunta aí. O Guilherme e o Jonas estão anotando suas perguntas.
A primeira ressurreição não é, como dizem os nossos irmãos dispensacionalistas, a ressurreição da igreja quando Jesus voltar. Porque os dispensacionalistas dizem, já estou eu refutando, né? Eu falei que não ia refutar e estou refutando. Os dispensacionalistas dizem que essa primeira ressurreição seria a ressurreição que vai acontecer no dia que Jesus vai voltar, mas só a ressurreição da igreja. Aí a igreja, os crentes ressuscitam e vão embora para algum lugar, porque eles não vão participar do reinado milenar de Cristo. Nós não concordamos com isso. Para nós, a primeira ressurreição, ela é uma ressurreição espiritual, ela é a vida que nós recebemos, em lugar da morte com a qual nós nascemos, estávamos mortos e o Senhor nos vivificou, e porque nós estamos vivos, nós reinamos com Cristo durante os 1000 anos. Começa aqui e vai para o céu até o dia em que Jesus voltar. Pronto, isso é a primeira ressurreição. Então já falamos, Satanás está preso, a igreja está proclamando o evangelho na força do Espírito Santo. Já expliquei o que é a primeira ressurreição, que permite aos crentes participarem do reinado milenar de Cristo. Então olha que bênção, você que tem a Cristo como seu Senhor, que já foi vivificado, que já foi ressuscitado, você estava morto e agora está vivo, você reina com Cristo. Paulo diz aos Efésios que nós nos assentamos com Cristo nos lugares espirituais, acima de todo principado e potestade. Você pode ler lá a primeira carta aos Efésios, capítulo 1 e capítulo 2. Então você e eu que cremos em Cristo, pela graça, não é porque nós somos melhores do que ninguém, é pela graça, estamos reinando com Cristo durante este período em que Cristo governa o universo. Essa é uma honra que o Senhor nos dá. Mas nós entramos agora no que a gente pode chamar de etapa final do milênio. No final do milênio vai acontecer o que Jesus chamou de grande tribulação. Então, tá aqui, ó, o nosso gráficozinho. Eu coloquei aqui, vou destacar para você, ó, grande tribulação. Então, Cristo está reinando, ó, Cristo está reinando, nós estamos reinando com Ele, os crentes que morreram estão reinando com Ele, e vai chegar o dia em que vai acontecer a grande tribulação. A grande tribulação está associada a 2 eventos, ou a 3 eventos, né? Satanás é solto, acontece a apostasia e se manifesta o iníquo, o homem da iniquidade. Por causa desses 3 acontecimentos é que a grande tribulação eclode. E eu vou ler o texto aqui de Mateus capítulo 24, versículos 14 a 25, o sermão chamado Sermão Escatológico de Jesus, onde ele diz assim, aqui é um recorte. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Antes de você perguntar se os eleitos podem ser enganados, o Jesus está fazendo um argumento aqui do improvável, né? Então ele está dizendo que se fosse possível, os eleitos seriam enganados, mas isso não é possível. Mas a gente vai poder responder isso mais adiante. Então, olha que coisa interessante. Essa grande tribulação claramente precede a volta de Jesus. Jesus está dizendo que logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, e continuando Jesus, e vocês verão o sinal do Filho do Homem. Enfim, então, a grande tribulação, eu sei que essa é uma questão muito complexa, né? Muitas pessoas acreditam, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Olha, irmãos,
Se a igreja não estiver aqui, não vai ser tribulação, porque a tribulação é exatamente a perseguição àqueles que seguem a Cristo. Mas a gente vai lançando luz sobre isso. Essa tribulação é um evento sem precedentes, embora os discípulos sempre sofreram e sempre sofrerão tribulações. Então, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 9 e no versículo 21, nós entendemos que Jesus fala no versículo 9 em particular, que os cristãos serão perseguidos e sempre serão perseguidos até a sua volta. Mas a grande tribulação é uma perseguição sem precedentes, como nunca antes foi vista, e Jesus diz, e nunca mais será vista. Então, essa tribulação é prefigurada pela destruição de Jerusalém, um fato ocorrido no ano 70 depois de Cristo. Então, olha só o que eu quero dizer para você. O sermão profético de Jesus, Mateus 24, diz respeito primariamente à destruição de Jerusalém. Se você ler lá o versículo 2 e 3 do capítulo 24 de Mateus, você vai ver que Jesus está respondendo a uma pergunta que os discípulos disseram. Os discípulos estão passeando no templo e eles dizem para Jesus, que construções maravilhosas, que colunas extraordinárias, e Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos perguntam, Senhor, quando é que vai acontecer isso? E Jesus faz esse discurso chamado discurso escatológico. Então, Jesus está falando primariamente da destruição de Jerusalém. E essa destruição de Jerusalém, ela prefigura a volta de Jesus. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Para que isso aconteça, tem um evento marcante que está lá no versículo 15. Há um sinal particular que precipita essa tribulação e que Jesus chama de abominável da desolação. Jesus diz assim, quando vocês virem o abominável da desolação, saibam o que vai acontecer. Essa tribulação vai ser tão grande que Jesus diz que ela será abreviada por causa dos eleitos. Então vamos caminhar um pouquinho mais para entender isso. O que é o abominável da desolação? Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, versículo 15, vocês vão entender o que está acontecendo. O que é o abominável da desolação que Daniel falou? Daniel 11:31 diz assim, ó, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então a expressão é a mesma, tá? No grego. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a abominação desoladora é a mesma expressão, a abominação abominável da desolação. O que é, de que Daniel está falando? A maioria dos especialistas considera que essa palavra de Daniel é uma referência a Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um governador grego que seguiu naquela dinastia que sucedeu Alexandre o Grande. Você sabe que quando Alexandre o Grande morreu, ele dividiu o reino dele foi dividido em 4 partes, e uma das partes chamaram-se de Seleucidas, e os Seleucidas foram dominados por uma dinastia de reis que se chamavam Antíocos. Então tem o Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV. Então esse rei sírio, chamado Antíoco dessa dinastia, o quarto deles dominou Israel e no século II ele profanou o templo, consagrou o templo de Jerusalém ao deus Zeus, o deus grego Zeus, fez sacrifícios em cima do altar de animais impuros, sacrificou porcos em cima do altar exatamente para profanar e para tripudiar da fé judaica. Então, a abominação desoladora é aquela figura tão ofensiva à fé do imperador Antíoco IV, Antíoco Epifânio, Epifânio significa o Deus manifestado. Então esse Antíoco IV, ele se julgava divino e ele se julgava no direito de erigir um altar dentro do templo, em cima do altar do holocausto e tripudiar da fé judaica.
olha que eu fiz uma citação aqui do livro de 1 Macabeus. Eu já falei para você, o livro de Macabeus não é um livro inspirado, mas é um livro de valor histórico. E lá no capítulo 1 de Macabeus, no versículo 54, conta assim: no dia 15 do mês de Casleu, ou Quisleu, no ano 145 a.C., Antíoco colocou sobre o altar dos holocaustos a abominação desoladora, ou a abominação da desolação. Pelas cidades de Judá em derredor construíram-se também outros altares. Então, o que é a abominação desoladora? É o altar de Zeus erigido por Antíoco Epifânio IV e os sacrifícios pagãos que ele fez dentro do recinto sagrado. Então, aquele ato de Antíoco se tornou um símbolo de toda a maldade e oposição dos homens contra o povo de Judá e o povo de Cristo. Então, Jesus está se referindo aqui em Mateus 24 à destruição de Jerusalém, liderada por Tito, no ano 70 depois de Cristo. Durante essa invasão romana, mais de 1 milhão de judeus foram mortos, milhares foram escravizados, Jerusalém foi arrasada e completamente destruída. Então, a destruição de Jerusalém é um tipo ou um modelo de terror que ocorrerá quando Jesus voltar. O discurso de Jesus associa esses dois acontecimentos, a destruição de Jerusalém e a sua volta, no último dia dos últimos dias. E essa associação, chamada tipológica, é muito comum na Escritura. No culto à noite, nós estamos estudando o livro do Êxodo. E o livro do Êxodo é um exemplo dessa associação tipológica, ou seja, a libertação do povo de Israel do Egito é um modelo, é um símbolo, é um tipo da libertação que Cristo faz através do seu ministério. Então, o abominável da desolação, no discurso escatológico de Jesus, é a invasão romana de Jerusalém e a profanação do altar sagrado que havia no templo. Depois daquela profanação inicial, né, o estandarte romano entrando no templo, a estátua dos deuses romanos entrando num séquito, né, num cortejo, e o templo sendo profanado, isso é a abominação desoladora. E essa invasão romana foi seguida a uma tribulação tão grande que milhões, milhares, né, milhares de judeus foram mortos. E os que não foram mortos foram escravizados, e muitos se mataram para não cair na mão do governo romano. Paulo, na segunda carta que escreveu aos Tessalonicenses, nos ajuda a entender os acontecimentos que precedem a volta de Jesus. Ele escreveu para certificar aqueles irmãos de Tessalônica que Jesus ainda não havia voltado. Falsos mestres tinham entrado em Tessalônica e estavam dizendo que Jesus já tinha voltado e os crentes tinham ficado para trás. E Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses para dizer que Jesus não voltou. E Paulo declara explicitamente que Jesus não voltaria e não voltará até que duas coisas aconteçam. Primeiro, a revelação ou a manifestação do homem da iniquidade e a apostasia. Nós entendemos que esses dois acontecimentos são decisivos e eles precipitam a grande tribulação e a volta de Jesus. Ou seja, a revelação do homem da iniquidade no final dos tempos é o equivalente ao abominável da desolação. Eu vou ler o texto e vou tentar explicar mais adiante. Paulo escreveu aos Tessalonicenses assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, não mude de opinião, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então não chegou o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Isso o quê? O dia do Senhor, que é o dia da volta de Jesus. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que interessante.
Paulo diz que antes de Jesus voltar, vai surgir o que ele chama aqui de homem da iniquidade, que ele chama também de filho da perdição, e essa figura vai assentar-se no santuário, ou seja, ele vai ostentar-se como Deus, ele vai requerer a adoração. Então, na nossa modesta opinião, quando você pega a figura de Antíoco Epifânio, quando você pega a figura de Tito, o governo lá dos gregos e o governo dos romanos, que Daniel chama de abominável de desolação, que Jesus chama de abominável de desolação, e você junta com isso o que Paulo diz que esse homem da iniquidade ou esse iníquo vai fazer, você vê uma similaridade muito grande. Ou seja, o que Antíoco fez foi profanar o lugar de adoração e requerer adoração para os seus deuses. O que Tito fez foi profanar o lugar de adoração e requerer adoração para os seus deuses e para ele mesmo. Ambos se julgavam divinos, né? E o que o iníquo vai fazer é tomar o lugar de Deus e requerer adoração para si. Então, ao surgimento dessa personagem se soma a apostasia. O que é apostatar? Apostatar é cair, abandonar a fé, negar a fé. Não é necessariamente uma negação explícita, pode ser apenas perverter a fé. Lembra, em Gálatas 1, Paulo diz que quem prega um evangelho diferente daquele que foi anunciado pelos apóstolos, não prega o evangelho, prega uma heresia. Então, a apostasia não significa que Cristo será negado, mas que a verdade sobre Cristo será distorcida. Então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Jesus diz que antes dele vir acontecerá uma grande tribulação. Jesus diz que o sinal dessa grande tribulação é a manifestação do abominável da desolação ou da abominação desoladora. Ele diz, olha, o que vai acontecer é semelhante ao que Daniel falou. A abominação desoladora de que Jesus estava falando é a destruição de Jerusalém e a invasão do templo por Tito, o general Tito, que depois veio a ser o imperador no lugar do seu pai. Esses dois eventos, a profanação de Antíoco, no século II a.C., a profanação de Tito, no século I depois de Cristo, são símbolos, são modelos, são tipos do que aquele homem, e agora Paulo vai dizer, aquele homem que será o filho da perdição fará ao requerer para si a adoração por meio de sinais e prodígios. Então vamos fazer aqui algumas conclusões. A grande tribulação é um grande movimento de oposição à fé cristã bíblica, em que os cristãos genuínos serão perseguidos à semelhança do que aconteceu com os judeus sob o governo dos Seleucidas e sob o governo dos romanos. Então Antíoco Epifânio perseguiu os judeus, tripudiou da fé, e Tito fez a mesma coisa. Está associada ao curto período de tempo, ou seja, a grande tribulação está associada ao curto período de tempo em que Satanás será solto. Vamos voltar para Apocalipse 20, versículo 3. Diz que haverá um tempo em que Satanás será solto. É necessário que ele seja solto. Quando ele for solto, vai se revelar o que Paulo chama de homem da iniquidade, e ele organizará a última investida contra o povo de Deus, que está lá em Apocalipse 7, capítulo 20, versos 7 a 9. Aquela grande batalha que também, irmãos, é espiritual. Não espere que um dia, lá no Vale do Megido, vai acontecer a grande guerra do Armagedon. Né? Armagedon é uma palavra transliterada para o grego, do hebraico, que chama Har Megiddo, que é a colina de Megido. O que é a colina de Megido? Quem for para Israel comigo ano que vem, vai visitar a colina de Megido, se Deus permitir. Então, a colina de Megido é uma pequena elevação que existe lá no Vale de Jezreel, que é uma grande planície, onde Salomão mandou construir uma fortaleza e onde era um ponto de apoio para todos os exércitos que vinham guerrear naquele lugar. A guerra antigamente, irmãos, era sempre com horário e lugar marcado. E um vale era um lugar que equalizava as forças, né? Então a guerra tinha um pouquinho de ética, né? Diferente de hoje, que o sujeito está lá na trincheira e cai um míssil teleguiado na cabeça dele. Não, os reis combinavam, nós vamos guerrear no Vale de Megido. Quem dominasse
o Har Megiddo, ou seja, aquela colina, tinha uma vantagem estratégica, porque quem está no lugar mais alto pode atacar com mais facilidade que quem está no lugar mais baixo. Eu não sou estrategista militar, mas a história conta isso. Então, o Armagedon é um símbolo desse lugar de matança, de guerra, de violência. Então, Apocalipse 20 diz que depois que Satanás for solto, com sinais e prodígios, segundo Tessalonicenses 2, ele vai organizar os seus inimigos nessa grande peleja de Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Gog e Magog, irmãos, são duas nações que se tornaram inimigas ferrenhas do povo de Deus, o povo de Israel. Então essas duas nações se tornaram também um modelo, né, um símbolo da maldade contra o povo de Deus. Então, João usa essa linguagem para dizer, olha, quando Satanás for solto, todos aqueles inimigos históricos do povo de Deus vão se unir numa grande investida contra a igreja de Cristo, mas Cristo irá destruir os seus inimigos com o sopro da sua boca. Veja que Paulo afirma que isso não aconteceu ainda, porque algo detém. O que seria que detém? Existe muita controvérsia sobre isso. Então você depois lê lá 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Paulo diz assim que o iníquo, o homem da iniquidade, ainda não se manifestou porque algo o detém. E é claro que aqui eu vou puxar a sardinha para minha brasa e vou dizer que o que o detém são as cadeias com as quais Satanás está preso até que Cristo decida soltá-lo no tempo que ele marcou, no final do seu reinado milenar, quando ele permitirá que Satanás, solto, organize a última investida para que então seja definitivamente destruído. Então a grande tribulação não significa uma perda ou uma derrota do Senhor. Pelo contrário, ela foi prenunciada como um sinal da ruína dos inimigos de Cristo. Então, algumas implicações. Nós já estamos vivendo os últimos dias e aguardamos o retorno do Senhor. Isso nos dá esperança. Cristo reina sobre tudo e sobre todos e por isso a igreja pode seguir em frente, resistindo e avançando. Cristo está reinando. E por isso a igreja permanece viva, mesmo no meio de toda perseguição. Satanás está preso e não pode impedir o progresso do evangelho. Isso nos dá segurança, né? Nosso pior inimigo está limitado. A morte não tem poder sobre os que creem em Cristo, seja aqui ou seja após a morte física. Os que creem em Cristo continuam vivos e continuam adorando o Senhor. Então eu vou terminar dizendo o seguinte: nós vimos dois tópicos hoje. A primeira ressurreição, que é uma ressurreição espiritual. Quem tem Cristo está vivo. Alguns que têm Cristo estão vivos aqui nessa terra ainda, como eu e você. Nós vamos morrer. Mas quando nós morrermos, nós vamos continuar vivos na presença de Deus. Isso é a primeira ressurreição. E a grande tribulação será aquele período de aguda perseguição contra a igreja, que acontecerá quando Satanás for solto, houver essa apostasia, ou seja, esse afastamento da fé bíblica genuína, essa distorção da fé, e revelar-se o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é um agente de Satanás. Alguns dizem que é o próprio Satanás encarnado, como um remendo, como uma tentativa de se assemelhar a Jesus Cristo, mas isso há controvérsia sobre isso. E essa figura, usando os seus poderes mágicos, Paulo diz que ele se manifestará com sinais e prodígios, ele vai liderar essa grande força de oposição aos cristãos que ainda restarem nesse tempo. Tudo isso para que culmine com a volta do nosso Senhor, que nós, se Deus permitir, vamos estudar semana que vem. O que vai acontecer no dia que Jesus voltar e os acontecimentos que se sucederão a isso. Então, Deus abençoe você. Vamos voltar para o nosso bate-papo aqui. Voltamos? Acho que você tá sem microfone, Jô. Eu tava sem microfone, agora eu tô com. Agora está com o microfone. Agora está com o microfone. É isso Graças aí. a Deus por essa aula. Muito bom.
Amém. Estamos aqui de volta. Eu espero que o pessoal tenha entendido, né? Exatamente. E as perguntas geralmente vêm agora, né? Sim. Mas vamos lá, vamos aguardar aqui. A gente tem, na verdade, só, se eu não me engano, uma pergunta só. Uhum. E aí a gente vai agora discorrendo aí sobre o tema e o que a gente ouviu na manhã de hoje. E glória a Deus por esse estudo. A Patrícia deixou assim, pastor. Sim. Bom dia, pastor. As outras pessoas que já morreram foram os verdadeiros profetas que já estão na presença de Deus e estão dormindo? Então, né? Não, Patrícia. Essa história de sono da alma, né, que os adventistas e os testemunhos de Jeová gostam muito. Lembrando que tanto um quanto o outro, adventistas e testemunhos de Jeová, são seitas heréticas, né, porque eles admitem outra revelação que não a Bíblia. Então, nós não consideramos como igrejas cristãs, mas como igrejas pseudo-cristãs, né? Defendem essa ideia do sono da alma. Mas a Bíblia não fala de sono da alma. Pelo contrário, o texto que nós lemos aqui diz que os crentes que morreram estão vivos e reinam com Cristo. Então, todos nós, não só os profetas, não só os heróis da fé, não só os mártires, mas todo aquele que foi alcançado pela graça e crê em Cristo Jesus, foi regenerado, está vivo, está agora na presença de Deus, já gozando das bem-aventuranças da salvação por meio de Cristo. Não é o estado final. O estado final a gente vai falar semana que vem, mas nós já falamos aqui, né, da vida futura no novo céu e na nova terra, que é essa mesma terra restaurada. Eu sei, a pergunta que vai se suceder, obviamente, é: e os que não creram em Cristo? Os que não creram em Cristo estão no inferno, que já é um lugar de sofrimento, mas que também não é um lugar definitivo de sofrimento, porque tanto os salvos quanto os perdidos haverão de ressuscitar. Porque a vida futura para salvos, no novo céu e na nova terra, e para os perdidos, no que João chama aqui em Apocalipse de lago de fogo, ou que genericamente é chamado de inferno, ambos estarão em corpo e alma, ou seja, um ser humano completo, corpo e alma, na bem-aventurança e na condenação eterna. É isso. Então não tem sono da alma, viu, Guilherme? Tá certo. A Carol perguntou assim: o homem da iniquidade será um ser humano ou um ser de outra ordem? Quando eu li a outra ordem aqui, eu já imaginei chegando a nave aqui do Star Wars, de outra ordem. Eu fiquei meio... Não é da ordem dos Jedi. É da primeira ordem. Da ordem Jedi, da primeira ordem. A Roberta perguntou, na mesma linha aqui, se é um homem, para falar um pouquinho mais desse homem da iniquidade, se é um governante, enfim. Ou se é de outra ordem. Então, Paulo fala muito sobre isso. Aliás, Paulo fala muito pouco sobre isso, né? Paulo só diz que Jesus não vai voltar antes que se manifeste esse homem, que ele chama de homem da iniquidade, ou o iníquo, que é um sujeito que tem poderes de fazer milagres, poderes extraordinários. Mas uma coisa interessante, são poderes da mentira, porque ele não vai, exercendo o seu poder, manifestar ou chamar as pessoas para adorarem a Cristo, mas vai chamar as pessoas para adorarem a Ele. Então, por isso é que nós vamos identificá-lo claramente. É difícil dizer, mas eu acredito que será um ser humano, né? Um ser humano com poderes extraordinários. Como eu disse, alguns acreditam um simulacro de Cristo, que é uma encarnação mal feita de Satanás, né? Porque Satanás não pode se encarnar como Jesus se encarnou, porque Satanás não é o Todo-Poderoso, mas ele pode se apossar de um ser humano e agir por meio dessa pessoa. Eu acredito muito nessa hipótese, de que o próprio Satanás haverá de se valer dessa figura para manifestar o seu poder, para manifestar o seu governo, que vai ser de curto período de tempo. Então, alguns, né, que falam tanto da ordem mundial e tal, pensam nisso, que o cenário apropriado para isso pode ser um cenário em que
tenha um governador mundial, né? Por isso que quando a ONU foi criada, houve um frenesi acerca desse pretenso governo mundial, porque o dia que tiver um governante só no mundo vai ser a inauguração desse período de opressão e esse período de grande tribulação. É difícil dizer isso. Eu, pessoalmente, embora eu não possa dizer que você deva crer exatamente como eu creio, eu acredito que seja mesmo um homem e que esse homem vai agir sob a influência desse poder satânico de maneira nunca antes vista, provavelmente sendo talvez ele manipulado pelo próprio Satanás, ou não necessariamente, né? Não necessariamente, mas manipulando estes agentes que fala Apocalipse, a besta que emerge da terra, que é o governo, a besta que emerge do mar, que são as falsas religiões, as filosofias, enfim, é por aí. Um fato interessante que a gente já estudou, né, é que às vezes usa a expressão, né, sinais da mentira, mas de que as pessoas vão ser curadas, por exemplo, se for cura, né, o povo vai ser curado mesmo, né, as coisas vão acontecer de verdade, só não apontam pro lugar certo, né? A diferença é assim, milagres mentirosos já existem hoje. Existem milagres fora da fé cristã. O que permite que você identifique se um milagre é de Deus ou não é de Deus? Qual é o caminho, né, para onde esse milagre leva? Esse milagre leva a uma adoração de Jesus Cristo como Senhor ou leva a adoração de qualquer outra coisa que não Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Se é um milagre que induz as pessoas a adorar outros deuses ou a adorar a Deus de uma maneira diferente daquela que a Bíblia ensina, é um sinal da mentira. É curioso, né? Paulo diz lá em Tessalonicenses que os sinais e prodígios que ele fará são sinais da mentira, ou seja, para promover a mentira. Ele não diz que os sinais são mentirosos, os sinais são verdadeiros. Né? O propósito deles é que é o propósito da mentira. E aí a gente não pode fugir de João 8,44, onde Jesus diz que o pai da mentira é Satanás. Então as coisas se encaixam perfeitamente. Vamos lá. O Ricardo Simeonato. Sendo Sim. a igreja, os eleitos, e esses não serão enganados pelo iníquo, e a grande tribulação será para a derrota de Satanás e o julgamento dos não crentes, qual o sentido dos eleitos passarem pela grande tribulação? Então, o sentido é que Deus, nem sempre, por mais gracioso que ele seja, ele tira o seu povo das tribulações a que ele muitas vezes submete o mundo, né? O propósito é para que a igreja continue dando testemunho de Cristo até o último dia. Então, a igreja é a única agência que pode anunciar a Cristo neste mundo. O mundo já teve períodos de grandes trevas. Vamos falar dos 3 primeiros séculos da era cristã. Os cristãos testemunharam da fé sob um poder ferrenho, pelo menos até o século III. Vários períodos de perseguição aconteceram contra a igreja e perseguições cruentas, cruéis. E o Senhor não tirou a igreja. Por quê? Porque a igreja é a única luz desse mundo. Então, o Senhor não tirará a igreja desse mundo, porque o dia que ele tirar a igreja desse mundo, esse mundo não pode mais existir. O mundo só existe por causa da igreja. E aí eu somo a esse meu argumento uma parábola que Jesus contou extraordinária, que é a parábola do joio e do trigo. Né? Vamos tirar o joio do meio do trigo? Não vamos tirar, deixa eles aí, quem vai fazer a colheita é o Senhor. Então, é por isso que nós reformados não acreditamos, e eu vou falar disso semana que vem, no famoso arrebatamento secreto da igreja, porque nós entendemos o seguinte: se a igreja é a luz do mundo, se Deus tira essa luz do mundo, nesse suposto arrebatamento secreto que não vai acontecer, então pode ficar tranquilo, pode andar de avião, pode andar de carro, que ninguém vai desaparecer. Se Deus tira a igreja nesse suposto arrebatamento, o mundo jaz em trevas. Se o mundo permanece em trevas, por que Deus vai ter misericórdia desse mundo? É exatamente por isso que vai acontecer o arrebatamento, quando no último dia. Então, quando no último dia Jesus tirar a igreja, imediatamente ele destrói os seus inimigos e o mundo, para reconstruí-los para essa nova etapa. Então, Ricardo, a igreja não é tirada, porque se a igreja for tirada, o mundo está absolutamente dominado pelas trevas. E Deus deu-nos uma missão nesse mundo, que é ser luz.
até o dia em que Jesus Cristo voltar. Não foi isso que Jesus disse? E sereis minhas testemunhas até a consumação? Então é até a consumação, a igreja vai ficar aqui sendo luz, mesmo que seja no meio das trevas. Aí, Gui, deixa eu aproveitar aqui e responder uma pergunta que ficou semana passada do Roger, senão ele vai ficar nervoso. É verdade. Que ele falou sobre lá 1 João, sobre o mundo jaz no maligno, né? Muita gente lê esse versículo para achar que o mundo... Não estou falando que você acha isso, viu, Roger? Você não acha que você é um sujeito reformado. Mas muita pessoa acha que, então quem governa esse mundo é Satanás. Não, não é isso que o texto diz. Jazer no maligno é estar sob a influência, sob o domínio do inimigo. E presta atenção, gente. Isso confirma o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Paulo diz que antes de nós sermos ressuscitados com Cristo, nós vivíamos sob o poder do diabo e vivíamos para satisfazer duas vontades, da carne e de Satanás. Então, o mundo jaz no maligno significa aqueles que não estão sob a vida, que não têm a vida de Cristo, que não foram regenerados, agem sob a influência e com o propósito de satisfazer sua carne, e ao satisfazer a sua carne, a satisfazem também o inimigo, que é o diabo. Então, esse texto não fala de governo. Quem governa esse mundo é Cristo. Quem governa o universo é Deus. O diabo é um peão nas mãos de Deus. Para citar Lutero, né? Eu já citei isso várias vezes, o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, é um peão na mão de Deus e ele cumpre os desígnios de Deus para que o propósito de Deus se consuma. Provavelmente alguém vai perguntar, mas por que Deus faz isso? Aí eu tenho que responder para você, para a glória dele, porque ele decidiu fazer assim, entre a infinidade de meios que ele poderia utilizar. Muito bem. Vamos lá, vamos em frente aqui. Do Ricardo já foi, certo? Sim. Acabamos de falar sobre a pergunta do Ricardo. A Luísa perguntou qual o motivo de Deus prender o diabo e não prender os demônios? É porque Deus não decidiu impedir completamente a ação do mal. Ele impediu um aspecto da ação maligna, que é a liderança satânica. Por quê? Porque seria uma briga muito desigual, né? Nós lutarmos contra esse ser. Pensa bem, esse ser teve coragem de encarar Jesus Cristo. Ele sabia quem era Jesus Cristo. E ele foi lá e encarou Jesus Cristo. Você imagina eu, né? Então, ou nós, né? Então, Deus não impediu, porque se Deus retirasse todo o poder das trevas desse mundo, aqui seria o céu. Né? Mas o céu, ou a vida futura, é reservada para o futuro. Então, o Senhor quer usar a igreja para testemunhar do evangelho, da sua graça e do seu amor no meio das trevas, para que Satanás seja humilhado. Como, por exemplo, vamos usar aí como ilustração isso, o desafio que Satanás fez a Deus no livro de Jó. Deus disse o que para Jó? Satanás disse o que para Deus? Jó só te serve porque ele é o seu queridinho, porque você deu tudo para ele, porque ele é rico, porque ele tem saúde, porque ele tem família. Aí Deus diz o seguinte, então tá bom, vai lá e tira tudo dele, vamos ver se você está certo ou se eu estou certo. E foi exatamente o que aconteceu. E Jó, diz o texto bíblico, que continuou confiando no Senhor, ainda que com o coração muito ferido. Ou seja, Deus está demonstrando através da igreja que Ele é o Senhor e que nós, pela graça dEle, podemos pregar o Evangelho e os homens podem servi-lo mesmo em troca de nada do ponto de vista material, porque servem a Deus por amor a Ele e não por amor ao que Ele dá. Muito bom. Vamos lá. Seguindo aqui, tem uma pergunta do Tiago. Sim. É o seguinte, a grande tribulação tem relação com as passagens sobre as semanas de Daniel? Já ouvi algo sobre um período de 7 anos de tribulação em relação a textos de Daniel. Então, tem a ver, sim, as 70 semanas de Daniel, né? A maioria dos intérpretes da Bíblia entendem que
A última semana das 70 semanas é aquele período da grande tribulação. E só para lembrar, Tiago, que esses textos não podem ser interpretados literalmente. O texto de Daniel é também um tipo de literatura que a gente chama de literatura apocalíptica, né? Ou seja, ele lança mão de figuras fantásticas, né? Daniel vê animais fantásticos, animais que não existem. Então essa linguagem fantástica é uma linguagem chamada apocalíptica, que é a mesma linguagem que João usou no livro do Apocalipse, e não pode ser interpretado literalmente. Então essa última semana, esses últimos 7 dias, olha aí, uma semana tem 7 dias, 7 é um número que aponta para um período completo de tempo, que na interpretação mais comum dos teólogos associa Deus e o mundo, né, porque 3 é o número de Deus e 4 é o número do mundo, então 7 é 4 mais 3. Por que é 3 e 7? Por que é 3 e 4? Porque 3 é a trindade e 4 são os 4 elementos, né, os 4 pontos cardeais, né, os 4 pontos cardeais. Então é o terreno e o humano juntos, agindo. Então a última semana das 70 semanas é esse último período em que haverá a grande tribulação, e diz o texto lá de Daniel que na metade daquela semana será encerrado o sacrifício, isso também está em Apocalipse. Então, tudo diz respeito a esses acontecimentos finais. Tem relação, sim. A gente não teve tempo de tratar isso, porque, como eu disse, é uma visão panorâmica, mas fica aí o desafio para os irmãos estudarem as 70 semanas de Daniel na perspectiva reformada. Joia. Vamos lá. Quando entra aqui, sobe a pergunta, aí eu perdi aqui a sequência. Vamos lá. A Carol perguntou o seguinte: qual a diferença entre a apostasia que haverá na grande tribulação e o que já vemos acontecer hoje, como o ateísmo e as doutrinas falsas, etc. Então, Carol, para mim a diferença é apenas de intensidade. Então, o que hoje ainda é resistido, porque ainda existem igrejas sérias proclamando o evangelho, vai ser grandemente minimizada essa resistência, porque a mentira vai ter uma prevalência, né? As falsas religiões ou as distorções do evangelho serão prevalentes. Então, as igrejas que permanecerem fiéis à fé cristã, cada vez serão a minoria, e quando você é minoria, você é facilmente oprimido. E eu concordo com você, a gente já vê muito disso hoje acontecendo. Então, para mim, a diferença é apenas de intensidade. Eu gosto muito, só para aproveitar a pergunta, né? Eu gosto muito da posição do Michael Horton no livro chamado Cristianismo Sem Cristo. Se alguém quiser ler, vai ter uma perspectiva legal sobre isso, em que ele defende a ideia de que não haverá nunca um período em que não existirá uma igreja que se chama cristã. Então ele quase que antevê assim, as igrejas continuarão existindo, vai continuar tendo culto, vai continuar tendo hino, vai continuar, mas a figura central daquela igreja não será Cristo. Será a prosperidade, será a cura, será o conforto, algo muito parecido com o que a gente já está vendo hoje, ou seja, a salvação não é a graça de Deus alcançando o pecador por meio de Cristo. A salvação é a prosperidade financeira, a salvação é ser curado da doença, a salvação é ter um casamento maravilhoso, a salvação é ter segurança. Então, eu acredito que a grande apostasia, ou essa apostasia final, será muito parecida com isso. Religião se chamando cristã, mas sem Cristo. Ou com um Cristo distorcido. Com um Cristo falso, com um Cristo que não é o Cristo do Evangelho. Então, para mim, essa é a grande diferença e é a distinção que eu faria de intensidade. Ou seja, o que a gente já vê hoje, numa escala grande, será visto numa escala exponencial. O trem vai ser feio. Complicadíssimo. Com certeza. E aí, nessa linha aí, o Ricardo perguntou de novo aqui sobre o Nico, se poderá ser um exemplo de figura de um papa, por exemplo, ou uma vez que, de alguma forma, não deixa de ser um líder espiritual, religioso, né? Então, o papa já foi considerado, né, o anticristo, né? E eu acredito que, vou falar uma coisa muito séria, e eu quero fazer uma distinção muito grande entre a Igreja Católica institucional e os católicos
como cristãos, como crentes. Infelizmente, a maioria dos católicos não conhece a sua igreja, né? Não conhece a teologia da sua igreja. O Papa tem um dos seus títulos, um título bastante anticristão, que é o Sumo Pontífice, o Sumo Sacerdote, ou o Vicario Dei, que é o substituto de Deus. Então, por isso é que a confissão de fé diz que o Papa é o anticristo. Eu acredito que o Papa, como instituição, não o Papa Antônio, como é que é o nome desse Papa aí? Bergoglio? Francisco. Eu não acredito que este Papa, ou qualquer Papa como indivíduo, seja ele o anticristo, mas eu acredito que o título papal, o sistema papal é um sistema anticristão, porque se coloca no lugar de Deus, e se coloca literalmente. O Papa é o Vicarius Dei, é o substituto de Deus, é o representante de Deus, é o Sumo Pontífice. Curiosamente, né, que o Sumo Pontífice era um título do imperador romano, né, que a igreja trouxe para si. Então, eu acredito que a figura papal tem alguns, vamos dizer assim, pontos nessa corrida em prol de ser o homem da iniquidade, né? Se é que alguém está querendo ser isso, né? Por quê? Porque ele é um líder mundial, porque ele é um líder religioso. Mas eu acredito que, aí é uma opinião pessoal de novo, eu acredito que a oposição ao cristianismo vai ser tão grande que um líder que, ainda que seja de um falso cristianismo, se colocar como o líder mundial, acho que vai ter uma resistência, né? Porque na Europa, hoje mesmo, a gente já vê o cristianismo sendo acusado de ser o culpado das mazelas. Essa semana mesmo eu vi um post, viu, Guilherme Jonas, muito curioso, que alguém postou uma imagem assim, de um lado um crucifixo e de um lado a suástica. E os dizeres diziam assim: um desses símbolos é responsável por toda a violência desse mundo, por toda... matar não sei quantos milhões de pessoas, por toda discriminação, por toda perseguição de gênero e tudo. E o outro símbolo é a suástica. Ou seja, quem escreveu isso disse que o cristianismo é responsável pela violência, pela maldade, pela matança, pela perseguição, pela discriminação, e colocou a cruz suástica, o símbolo nazista, como menos mal do que o cristianismo. Então, esse é o tipo de cultura que está sendo construída aí rapidamente diante dos nossos olhos, né? Então, eu respondendo, então, né? Eu acredito que o Papa é uma figura que bem poderia ser. Pessoalmente, eu acho difícil, por causa disso que eu falei, por causa da resistência a qualquer coisa que tenha cheiro de cristianismo, e principalmente um cristianismo histórico, né? Como tem a Igreja Romana. Mas ele pode ser muito bem um dos agentes que vão incentivar esse governo. Vamos lá. No fim das perguntas aqui, na verdade agora só tem mais uma, que é mais uma do Tiago. Uhum. Em relação ao falso profeta, é um conjunto de fatores que levariam à apostasia, ou também será uma pessoa assim como o iníquo? Então, essas duas figuras que aparecem lá em Apocalipse, capítulo 12, 13, né? O falso profeta, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que eu sempre confundo quem é quem, uma delas é o falso profeta. Então, você lê lá e descobre. Não é uma pessoa, assim como a besta que emerge do mar ou da terra, nenhuma das bestas é uma pessoa. Então, vou responder assim que eu escapo, né? É um indivíduo, é um sistema, né? O indivíduo é o homem da iniquidade. E o homem da iniquidade opera através desses sistemas. Os governos humanos, que são anticristãos. Então a gente tem, claro, os governos anticristãos no mundo, né? E quando agora governos que têm valores cristãos tentam se levantar, eles são vítimas de acusações e de oposição ferrenha. A gente está vendo isso acontecer no mundo exatamente agora. Então, não são pessoas, nem a besta, nenhuma das duas bestas são pessoas, são sistemas. De um lado eu tenho o sistema dos governos e do outro lado eu tenho o sistema das filosofias e religiões. Então, o falso profeta é vamos dizer assim, é uma expressão que agrega todas as falsas religiões e falsas teologias e pseudo-cristianismos
que servem a esses poderes malignos, porque quando você denigre, ou distorce a fé, você destrói a fé. Porque uma fé distorcida é uma fé falsa. E uma fé falsa não é o cristianismo. O cristianismo é somente aquela fé que está de acordo com a Escritura Sagrada. Certo? Então eu não acredito no falso profeta como um indivíduo, mas como um sistema, né? E que já está operando e que aumentará a sua operação quando o seu chefe for solto. Muito bem. Teoricamente, a gente não tem mais perguntas, né? Uhum. Eu acho que não, né? O Saulo falou das bestas, o pastor acabou de falar, e a gente falou um pouquinho disso também na semana passada, né? Sobre essa conjuntura, né, de forças que vão se unir. A gente vê hoje elas bem separadas e a unificação será bem poderosa nesse sentido. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Como é que a gente compreende esse texto aqui? Não estava combinado. Em Mateus 24, 29, da grande tribulação, como é que a gente entende as palavras de o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, né? E os poderes do céu serão abalados, tendo em vista que, pelo que a gente entende, isso aqui é um texto que fala da grande tribulação que precede o último dia. E eu entendo que a renovação do céu e da terra aconteceria assim lá na frente e não durante a tribulação. Como é que a gente interpreta essa descrição mais física aqui dos céus? Certo. Então, eu não estou com a Bíblia aberta aqui, mas se eu me lembro bem do contexto, se você voltar um pouquinho, Jesus deve ter dito assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, não dará mais sua claridade e tal. Ou seja, isso aí é um spoiler da semana que vem. O que Jesus está descrevendo aí é o último dia. Então, quando a tribulação tiver cumprido o seu fim, e o fim aqui nos dois sentidos, né? O seu propósito e chegado ao fim, Jesus Cristo volta, e ao voltar é que acontecerão todos estes eventos cataclísmicos, que eu também não me vejo obrigado a interpretar literalmente, mas que, considerando a conjunção das descrições feitas por Jesus aí e feitas por o livro do Apocalipse e a maneira como a volta de Jesus Cristo se dará, como o próprio Jesus Cristo disse, que ninguém pode se enganar, porque quando ele vier será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, não precisa contar, todo mundo vai saber simultaneamente. E para todo mundo saber algo simultaneamente nesse mundo, não dá para ser uma coisa pequena, né? Porque pensa bem, agora mesmo, que são 11h30 da manhã, no Japão é 11h30 da noite, né? Ou seja, a volta de Jesus, na minha modesta opinião, será esse evento cataclísmico e por isso é descrito por Jesus com figuras cataclísmicas, né? O sol escurecendo, a lua não dando claridade, como se fosse assim, uma convulsão da natureza. Então toda a natureza que sofreu por causa do pecado do homem, que era a coroa da natureza, a coroa da criação, vai sofrer com a manifestação de Cristo. Então você imagina o Cordeiro de Deus, que também é o Leão de Judá e é o Todo-Poderoso, o soberano dos reis da terra, vindo de volta para a terra, trazendo em sua companhia as miríades celestiais dos seus anjos e todos os seres espirituais e os crentes que morreram ao longo desses milhares de anos de história da humanidade, todos descendo no céu. Então vai ser uma coisa cataclísmica. Então, esse texto aí não está falando de coisas que acontecerão durante a tribulação, mas está falando do que vai acontecer quando a tribulação acabar e Jesus voltar. Certo? Muito bem. Beleza, então para a gente terminar, tem uma pergunta bônus aqui do Ricardo. Pergunta bônus. É isso aí. Vamos lá. A gente acho que falou um pouquinho disso na semana passada, mas só para, acho que vale a pena
comentar isso, né? Que é diante dessa perseguição, poderemos ter a figura da igreja para adoração como na época dos discípulos, ou seja, em lugares escondidos? Muito provavelmente a igreja, nesse período agudo de perseguição, ela não vai deixar de existir, ela vai continuar existindo e ela vai continuar dando testemunho. E eu acredito até dando um testemunho até mais ousado do que nós damos hoje, né? Porque hoje os crentes não têm coragem de falar de Jesus no escritório, né? Porque tem vergonha, enfim. Mas naquele período a igreja, eu acredito que a igreja como uma instituição livre, de portas abertas, não vai ter ambiente para existir, dada a oposição a ela. Mas a igreja vai continuar, provavelmente, como foi lá durante o Império Romano, voltando para as catacumbas, né? Voltando para a clandestinidade, voltando para os lares, como hoje é na China, como hoje é em países islâmicos. Lembrando o que eu disse lá no começo, Mateus 24, Jesus não diz que só haverá tribulação para os cristãos na grande tribulação. Ele diz que a grande tribulação será uma tribulação sem precedentes, mas que os seus discípulos, está lá em Mateus 24, verso 9, serão perseguidos e sempre serão perseguidos. Agora, a perseguição que a gente vê hoje, ela é uma amostra da perseguição que virá. Então, eu acredito, Ricardo, sim, que a igreja fiel a Cristo, fiel à Escritura Sagrada, terá muita dificuldade de existir publicamente durante esse período. Mas ela vai continuar guardada pelo Senhor e os crentes vão continuar testemunhando a sua fé. E enquanto houver testemunho da fé, haverá transformação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, Romanos 1, 15 e 16. É isso. Muito bom. Ótimo. Então é isso. A gente está acabando aqui, finalizando o nosso estudo. E semana que vem tem mais, né? A gente já passou pela tribulação, né? Semana passada a gente ia falar que ia chegar na tribulação. Chegamos na tribulação só no estudo, graças a Deus. Amém. E... Passamos direto já também. Passamos direto. E na semana que vem a gente tem a conclusão do tema aí com o último dia, enfim, e todos os outros temas que faltam para concluir. A próxima aula vai ser só sobre o último dia. E eu já vou antecipar aqui. O último dia não é necessariamente um dia de 24 horas, porque a quantidade de eventos que vai acontecer nesse último dia serão muitos eventos e eu vou tentar tratar deles na semana que vem, se Deus permitir. Muito bem, tá certo. Então, vamos ficando por aqui. Quero lá. agradecer a todos os irmãos que ficaram conosco, que nos acompanharam nessa manhã, que puderam aqui estudar conosco a palavra do Senhor e participar desse estudo. Graças a Deus por isso, por essa oportunidade. E dizer que estamos felizes, animados e ansiosos, porque hoje é o dia do nosso retorno, se assim Deus quiser. Mais tarde estaremos lá para aqueles que conseguiram se inscrever para o nosso culto presencial. Hoje teremos às 19 horas. Então, para aqueles que não se inscreveram, que não estão em São Paulo ou que não podem ainda sair por questões de restrição da pandemia, poderão acompanhar a transmissão do nosso culto. A gente está preparando uma transmissão bem caprichada, com equipamentos novos lá na igreja, para realmente tentar manter a qualidade do que a gente tem conseguido fazer esses dias, justamente para que os irmãos sejam supridos aí, mesmo a distâncias, com a graça do Senhor através dessa tecnologia. Tá certo? Então, se tudo der certo, essa aqui que vai virar a transmissão chata. E aquela vai ser a show de bola. É verdade. Muito bom. Eu quero agradecer, Guilherme, agradecer você, agradecer o Jonas, agradecer os irmãos que acompanharam o nosso estudo aqui nessa manhã. Convidar você para participar do culto, né, à noite, presencial ou remotamente, mas adorar o Senhor com o coração agradecido. Vai ser uma experiência nova, né? Eu acho que diferente de tudo que a gente já fez ou já viu. Mas hoje é um dia de festa também. Nós vamos receber novos membros, vamos ter batismo de criança, vamos ter batismo de adultos, vamos ter profissão de fé, vamos ter Santa Ceia. Obviamente você que não vai estar presente aqui não vai participar da ceia, mas vai poder participar de todos esses atos da nossa adoração nessa noite.
Então nós esperamos ver vocês aqui conosco logo mais às 19 horas. Perfeito. Bem. E é isso aí, Jonatas. Eu tava voando aqui, né? Ele falando, gente, a hora que tiver o batismo, como é que eu vou fazer o negócio da câmera? Eu também já tô. Minha cabeça tá lá no culto da noite já. Eu tô pensando como é que as coisas vão acontecer. Mas também agradecer, é um estudo muito bom. Agradecer meu pai e o pastor Rodolfo, porque eu fico admirado de ver os links que precisam ser feitos, a profundidade para poder juntar tudo isso, resumir num estudo tão curtinho, né? 50 minutos, 40 minutos. Então, Verdade. muito bom. Amém, que bom. Graças a Deus. Vamos lá. É isso aí. Bom, então vamos ficar por aqui. Vamos orar para terminar, então? Vamos. E aí a gente, se Deus quiser, se vê mais tarde. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, a Deus, porque a tua graça nos alcançou e podemos, ó Senhor, perceber a tua boa mão e o teu amor sobre nós. Amém. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque por tua graça pudemos estar aqui nessa manhã reunidos para engrandecer o teu nome, para estourar a tua palavra, e louvar ao Senhor, porque sabemos que a tua palavra é fiel, o Senhor é fiel, e saímos daqui, o Senhor, edificados pelo Senhor, e nós somos agradecidos por isso, porque nada disso é por nosso mérito, Senhor, e sabemos que tudo é por tua graça e misericórdia através de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. Louvamos ao Senhor porque mesmo à distância, nós durante todos esses meses pudemos aqui estar frequentemente nos reunindo e pedimos ao Senhor que nos sustente assim, unidos Amém. pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe esse dia, o dia do Senhor, que possamos realmente buscá-lo com intensidade, com sinceridade, e que a sua igreja seja edificada, e que, se for da tua vontade, mais tarde, às 19 horas, possamos realmente, mais uma vez nos encontrarmos, alguns irmãos presencialmente, outros à distância, mas que o Senhor possa continuar a nos abençoar como teu povo e tua igreja. Amém. Nós pedimos e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, Até irmãos. mais. Até mais. Deus abençoe. Abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.